A provisão de Deus no deserto. Gênesis 26, versículo 2, diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus tinha feito uma promessa a Abraão e seus descendentes, mas isso não significava que eles não enfrentariam obstáculos e crises. Isaac, o filho de Abraão, também teve que enfrentar a tensão da sua esposa que não podia ter filhos, enfrentou uma crise de falta de alimentos, de água, além de seus vizinhos invejosos e perversos. E mesmo enfrentando problemas com seus vizinhos, Isaac não deixou de trabalhar, de investir e crer na provisão de Deus em sua vida. Seus inimigos por diversas vezes entulharam seus poços, mas Isaac continuou crendo e trabalhando. A fé fez com que ele cavasse vários outros poços e não desistisse. Em tudo, Isaac pôde ver a suficiência, a provisão de Deus naquele momento da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está atravessando um deserto, alguma crise, seja ela financeira, familiar, ministerial ou espiritual, não desista. Continue cavando seus poços, trabalhando e crendo na provisão de Deus. E você também verá a provisão do Senhor em sua vida. Porque em meio às crises, o discípulo de Jesus Cristo, que persevera, experimentará a suficiência de Deus. Isaac, o filho da promessa, foi buscar pastagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Porém, Deus apareceu ao seu servo e disse-lhe que não deveria descer ao Egito. O Senhor também lhe renovou as promessas dadas a Abraão. Canaã deveria ser a casa de Isaac e não o Egito. A intenção de Isaac, a decisão de descer ao Egito, parecia ser a melhor opção. Em tempos de fome e escassez, em tempos de crise, em tempos de problemas, em tempos de obstáculos, de tribulações, as pessoas tendem a tomar decisões que podem mudar drasticamente o rumo das coisas, sempre tentando escapar do problema, sempre tentando escapar do gigante. Não existe nada de errado em querer mudar e livrar-se das dificuldades. Porém, entretanto, toda mudança deve ser feita baseada na orientação de Deus. Se é Deus que está indicando a mudança, se você tem convicção de que é Deus que está orientando, de que é Deus que está falando, então faça. Mas se você não tem certeza, busque a resposta em Deus. Nunca tome decisões sem antes orar e consultar ao Senhor. Ouça a voz do Pai. Temos um Deus que fala e que tem prazer em nos orientar. Ele não nos quer vagando de um lado para o outro sem direção, sem propósito, sem projeto, sem plano. Havia fome na terra naquele período. A crise estava instalada. Mas sabe de uma coisa? Os céus não estavam e não estarão jamais em crise. O celeiro das provisões de Deus não fica vazio. Creia, meu irmão. O Senhor apareceu a Isaac e renovou-lhe as promessas que haviam sido feitas ao seu pai. Deus lhe assegura em Gênesis 26, versículo 3, dizendo assim: serei contigo e te abençoarei. E o Senhor está te dizendo esta manhã, neste dia, serei contigo e te abençoarei. O Deus que falou com Isaac é o nosso Deus também. Ele não mudou e também deseja abençoar sua vida. Não importa se o mundo inteiro está em meio a uma crise, os céus não estão. Se você deseja contar com a provisão de Deus, seja obediente. E lembre-se que para Deus não existem impossíveis. Assim como seu pai Abraão, Isaac
foi obediente. Se Deus estava dizendo que não era para descer ao Egito, ele obedeceu. A obediência a Deus nos faz prosperar, mesmo em tempos de crises. As escolhas equivocadas e a desobediência geram consequências desagradáveis para as nossas vidas. Se você deseja contar com a provisão divina, seja obediente ao Senhor. Não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Obedeça a Deus. Isaac tinha a intenção de descer ao Egito, acreditando que essa era a única saída para a crise, contudo não era. Deus procurou estabelecer o concerto que havia feito com seu pai Abraão com cada geração seguinte. A partir de Isaac, filho de Abraão, ele precisava aceitar pela fé as promessas do Senhor. Somente então é que Deus iria dizer: eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Lembre-se, a esposa de Isaac era estéril, e Deus está renovando a promessa que fez com Abraão, estava renovando com Isaac, dizendo: eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente. Deus estava aqui prometendo cura. Durante os 20 primeiros anos do seu casamento, Isaac e Rebeca não tiveram filhos. Rebeca permaneceu estéril até que Isaac orou ao Senhor pedindo que sua esposa concebesse. Esse fato demonstra que o cumprimento do concerto não se dá por meios naturais. A aliança com Deus não se dá por meios naturais. Os acertos com o Senhor não acontecem por meios naturais, mas somente pela ação graciosa de Deus em resposta à oração e à nossa busca pela sua presença. Isaac tinha de ser obediente para continuar a receber as bênçãos do concerto, da aliança. Quando uma fome assolou a terra de Canaã, por exemplo, Deus proibiu Isaac de descer ao Egito e o mandou ficar onde estava. Porque a solução dos nossos problemas não é o lugar que estamos, ou mudar do lugar que estamos, mas é estar onde estamos com Deus presente, com Deus ao nosso lado. Se Isaac obedecesse a Deus, teria a promessa divina e Deus confirmaria o juramento que havia feito a Abraão. Depois de ouvir a voz de Deus dizendo-lhe para não descer ao Egito, Isaac se estabeleceu num lugar chamado Gerar. Isaac semeou ali, semeou em sua terra, até mesmo em tempos de fome, tendo que lidar com a inveja de seus vizinhos. Semear envolve esforço, meu irmão, minha irmã. Envolve fé. Envolve acreditar que o fruto vai acontecer. Só precisamos fazer a nossa parte. Isaac fez a dele. E Deus abençoou as sementes de Isaac e a colheita foi farta. Você pode conferir lá em Gênesis 26, versículo 12. Isso significa, meus irmãos, que devemos colocar tudo diante do Senhor e agir conforme a sua orientação. Deus manteve sua promessa de abençoar Isaac, mesmo em meio ao deserto. Os vizinhos ficaram enciumados, porque tudo que Isaac fazia parecia dar certo. E assim tentaram livrar-se dele, porque a inveja é uma potência que causa divisão, forte o suficiente para despedaçar a mais poderosa nação, a família mais unida, ou uma amizade de anos. Aquela desolada área de Gerar que Isaac estava habitando estava localizada na extremidade de um deserto. A água era tão preciosa quanto ouro. Se alguém cavasse um poço, estava reivindicando aquela terra. Alguns poços possuíam trancas para que os ladrões não roubassem água. Encher o poço de água com sujeira era um ato de guerra e também considerado um dos crimes mais sérios que poderia existir. Isaac tinha razão
em revidar quando os filisteus arruinaram seus poços. Mas ele escolheu manter a paz. E ao final, seus vizinhos o respeitaram por sua paciência. Sabe de uma coisa? Eu sei o quanto é difícil sofrer injustiças. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não queira vingar-se. Não deseje vingança de quem te fez mal. Entregue tudo diante do Senhor e deixe com Ele. Evite as contendas. Contudo, ser manso não é ser covarde ou passivo. Ser manso é ser controlado, guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa carne. Isaac não desiste dos seus poços. Ele continua cavando e cava outro poço e mais uma vez é bem-sucedido, pois Deus era com ele e o abençoava. Quando o Senhor está conosco e decide nos abençoar, ninguém pode nos impedir. Os vizinhos de Isaac mais uma vez reivindicam aquelas águas. A palavra de Deus nos exorta a evitar as contendas. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 24, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Abimeleque deve ter ficado impressionado com as atitudes de Isaac e com sua força e prosperidade. Então ele foi até Isaac com mais 2 amigos e publicamente reconhece que Deus estava com Isaac. E Isaac, diplomaticamente, prepara um banquete para aqueles homens, selando assim um acordo de paz. Mesmo enfrentando crises, Isaac continuou cavando seus poços e comprometeu-se com a paz e com a obediência ao Senhor. Você estaria disposto a abandonar uma importante posição ou uma posse valiosa só para manter a paz em sua vida, só para poder descansar a cabeça no travesseiro, sem nenhum alfinete lhe espetando? Você estaria disposto a abrir mão de alguma coisa para manter a paz em sua casa? Ore a Deus e peça a Deus sabedoria para saber quando se retirar, quando ficar e quando lutar. A orientação tem que ser dele. Não é minha, não é de nenhum outro ser humano, mas do Senhor Deus, que conhece todas as coisas e conhece o seu coração e conhece a sua vida e conhece a sua dor. Não é o seu vizinho que conhece a sua dor. É Deus que conhece. Então converse com ele, ore ao Senhor. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé de Isaac. Ele mostrou confiar na provisão de Deus, mesmo em tempos de escassez. Isaac confiou em Deus, fez sua parte, semeou a terra, cavou poços e experimentou a bênção e o milagre de Deus em sua vida. E descobriu que a provisão não está no lugar que procuramos, mas em Deus, que é o Senhor de toda provisão. Que a provisão de Deus, neste dia, venha sobre a sua vida. Deus te abençoe.